Paz do Senhor, meu nome é Ednei Kager, aluno do IBA do segundo ano, ali do Xaxim, da IPUB do Xaxim. E hoje venho aqui apresentar o trabalho sobre a unicidade de Deus ao professor Alex Kager. Quando nós falamos de unicidade de Deus, estamos referindo ao tema central da Bíblia, né, que diz que apenas um Deus. Quando falamos de unicidade de Deus, estamos falando de um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, um único Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E diz a palavra do Senhor que os judeus eles tinham que ensinar esse versículo, né, que hoje conhecemos como versículo, para os seus filhos, inculcar na cabeça deles. O Senhor é o único Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz assim, ó: Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos em todos. A Bíblia ela é muito simples, né, de entender a respeito desse assunto. Porque se a gente for ver no Antigo e no Novo Testamento, o tema sempre está falando sobre um único Deus, né? E aqui em Efésios está falando que há um só Senhor e um só Deus. Ora, se há um só Senhor e um só Deus, não existe outro Senhor e não existe outro Deus além do único Deus, que é o Deus da Bíblia. Porque Deus, ele diz na sua palavra que ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A glória do Senhor não é dividida e ele não dá a ninguém. Porém, né, a doutrina da Trindade diz que são três pessoas em um único Deus. E isso já vai contradizer o que a palavra de Deus diz, que a glória dele ele não divide com ninguém. E como, pois, então, agora ele está dividindo a sua glória em três partes? A palavra de Deus fala em Malaquias que ele é o Senhor e ele não muda. Se ele não muda, ele não vai mudar também a sua essência, a sua palavra. E aqui diz que ele não divide a sua glória com ninguém e ele não pode dividir. E em Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aqui está Paulo se referindo a Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Se está toda a plenitude da divindade nele habitada, então aonde está a plenitude do Pai e do Filho? Em João 17,6 diz: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus fala ao Pai: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Se ele manifestou o nome do Pai aos homens, primeiramente, né, isso podemos concluir que o nome do Pai é Jesus. Pai não é nome, nome do Pai é Jesus. Mas em Marcos, capítulo 16, 17, diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Jesus falando: Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Primeiro, que para fazer tudo isso tem que fazer em nome de Jesus. Você não vai chegar no enfermo, falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, seja curado, que provavelmente ele não vai ser, a não ser que ele tenha muita fé. Mas nós, como discípulos do Senhor, devemos fazer as coisas em nome de Jesus.
Mas o interessante é que aqui esse versículo diz que em nome de Jesus eles falarão em novas línguas. Mas se nós formos pegar em Atos, quem é, né, que dá esse dom, né, dom de falar em línguas? Não é o Espírito Santo? Mas aqui diz que em nome de Jesus falarão em novas línguas. Se a gente for ver em João 14, 26, está escrito assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, fará lembrar de tudo o que tenho dito. Segundo, né, se formos pegar a doutrina da Trindade, isso aqui está muito esquisito, né? Está muito estranho de entender, sabe por quê? Porque diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, ou seja, o Pai que irá enviar o Consolador, o Pai que vai enviar o Espírito Santo, mas em nome do Filho. A doutrina da Trindade diz que são 3 pessoas em um único Deus, que elas são coeternas e coiguais. Se o Espírito Santo tem que ser enviado pelo Pai, aqui já vê que se a gente for analisar pela doutrina da Trindade, 3 pessoas diferentes, o Espírito Santo é subordinado ao Pai. Só que o interessante é que o Pai tem que enviar em nome do Filho. Em nome de Jesus o Pai tem que enviar. Ou seja, quando nós falamos, eu vou lá em nome de Jesus, eu expulsarei demônios em nome de Jesus, eu estou sendo representante de Jesus nessa terra, porque eu não faço nada pelo meu nome. Mas a Bíblia fala que o Pai enviará em nome de Jesus, em nome do Filho. Ou seja, o Pai é subordinado ao Filho, ele representa o Filho, o Pai. Então, é uma doutrina muito confusa. Mas se nós entendemos que apenas um Deus, uma única pessoa, um único só Senhor, nós vamos entender, né, que pelo sacrifício de Jesus, que quando ele subiu dessa terra e se ascendeu aos céus, ele veio como Espírito Santo e hoje ele habita entre nós. Veja o que o apóstolo Pedro ele vai dizer sobre o Espírito Santo, né? Ele fala um pouquinho sobre isso também. Segundo Pedro 1:21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a gente vai ver que entendemos aqui que os profetas, né, como diz em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor estava sobre mim. Ou seja, o Espírito do Senhor vinha, descia, falava a sua mensagem para os profetas e retornava de novo aos céus. E aqui Pedro fala isso, que a profecia não era dada por vontade humana, né? Mas era o Espírito Santo, né? Eles eram movidos pelo Espírito Santo, falando da parte de Deus para os homens. Mas olha o que ele diz em 1 Pedro 1, do 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Então, nós vemos que tem 2 Espíritos aqui, né, o Espírito Santo e o Espírito de Cristo, que davam, né, a profecia aos profetas, para que eles profetizavam sobre os dias vindouros, sobre a morte de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo. Mas não é assim. Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito do Senhor, né, como a Bíblia ele diz várias outras formas também, que se refere ao Espírito Santo, que se refere a Deus, é a mesma pessoa. Não é uma divisão, não são pessoas distintas, né, como alguns dizem.
mas são um único Deus. O Deus que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. E para finalizar, eu gostaria de finalizar em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: E sabendo que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus abençoe, fique com Deus, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.